As eiras se encherão. O que é? A pastora Tati soprou aqui. O que é, gente? Gente, quem está fazendo a campanha? Isaías 53. Amém? Mas hoje nós vamos mudar um pouquinho. Amém? Deus deu uma direção aqui. Abra sua Bíblia no Salmo 56. Eu não sei o que você está passando. Olha aqui para mim. Mas uma grande estratégia de guerra é ser grato no momento da batalha. Amém? Para quem que é, Deus sabe. Amém? Vamos ler somente o versículo 1, quem puder ficar de pé. Salmo de Davi, para o regente, conforme as pombas silenciosas ao longe, quando os filisteus o prenderam em Gate. Tem misericórdia de mim, Deus, porque o homem procura me devorar. Todo dia ele me oprime em lutas. Amém? Pode se sentar. Esse salmo, queridos, como a própria palavra já está nos dizendo, é um salmo de Davi quando os filisteus o prenderam. E esse homem começa a desenvolver ali um tipo de oração, a desenvolver ali um diálogo com Deus. E ele foca alguns pontos que são muito fortes e importantes para nós. Amém? Amém? Tem alguém aí? Glória a Deus. E vamos ler o versículo 2 e 3, depois eu volto. Os inimigos que me espiam querem me devorar todo dia, porque muitos lutam contra mim, ó Altíssimo. No dia em que eu tiver medo, eu confiarei em ti. O que me chama a atenção, tem misericórdia de mim, ó Deus. Essa palavra, ela me traz algo muito forte, porque a raiz etimológica dela, ele está dizendo, tem misericórdia de mim ou me proteja. Amém? Vem me proteger. E esse verbo ele vai ser usado aqui para expressar o apelo desesperado de Davi por ajuda, mas não qualquer ajuda, a ajuda de Deus. E aqui eu quero abrir um paralelozinho. Você já parou para analisar que o salmista, quando você vai estudar a teologia do Antigo Testamento e a teologia do Novo Testamento, você vai ver que na teologia do Novo Testamento as pessoas tinham acesso maior às informações e uma cultura maior. Não que as pessoas do tempo não fossem cultas para o momento, né? Mas a nível de teologia, algumas pessoas não tinham conhecimento real de separar mente e coração, de separar entranhas. Amém? Mas quando você pega as palavras de Davi, você vai ver a profundidade. Por quê? Nós fomos ouvir falar sobre os atributos de Deus no Novo Testamento. Mas Davi ele já conhecia a graça, a bondade, a misericórdia e o perdão de Deus. O relacionamento de Davi com Deus faz com que Davi conheça ao Senhor de uma forma que poucos conheceram, mesmo vivendo no tempo da lei. E isso é fruto de um relacionamento. Amém? E o que me chama a atenção é que ele clama a Deus por proteção contra aqueles que o perseguem. E a escolha dessa palavra, ela mostra uma coisa para nós: a dependência de Deus e a confiança nele como seu refúgio. Tem um hino que eu gosto muito, que ele diz assim: em tua presença eu me escondo. É o melhor momento. Em tempo de guerra, você faz como Jesus disse: entra para o teu quarto, mas aí você fecha a porta do seu quarto
e você abre a próxima porta, chamada porta da intimidade, da dependência e da submissão. E ali você se prostra e diz: Senhor, os meus inimigos estão querendo me devorar, mas eu entrando aqui, eu estou guardado e protegido, porque eu estou debaixo das tuas penas e debaixo das suas asas eu estou seguro. Existem momentos que parece que a gente está só no meio das batalhas. Parece que o mundo conspira contra nós. E o salmista vai falar um pouquinho sobre isso aqui mais embaixo. Às vezes, nós ficamos esperando uma resposta, mas nem sempre ela vem no nosso tempo e muito menos da forma que nós estamos esperando. E aí, queridos, é quando nós entramos na dependência do Pai. Amém? Amém? Então ele confia nesse Deus como refúgio e proteção. Então ele fala assim: Senhor, tem misericórdia de mim. E em outras palavras, me guarda dessa perseguição, me guarda dessa opressão. E o que me chama a atenção é que todos aqui já devem ter passado em algum momento por um momento de perseguição, não é isso? E junto com a perseguição vem a opressão, querendo te trazer medo, querendo te isolar, querendo fazer com que você acredite que você não vai conseguir. Em cima de uma ação física, em muitos momentos vai ter uma reação emocional e espiritual. E se você for analisar em momentos de guerra, os inimigos do povo de Deus, eles mandavam carta dizendo: nós vamos totalmente contra você. Então, em alguns momentos, quando o povo recebia a carta de afronta, o coração do povo, a Bíblia diz que ele se derretia. Amém? Por quê? Porque o inimigo gosta de intimidar. O inimigo gosta de tentar fazer com que você olhe ou se veja como uma pessoa derrotada e que quer mostrar que você não vai dar conta de passar por aquilo. E aí, nós lemos uma palavra: eu sei que o meu Redentor vive. E sei que Ele, somente Ele, é poderoso para fazer aquilo que é necessário. E o que me chama a atenção é que, eu acho que eu já falei sobre isso aqui, né? Quando a gente fala Elohim, El Shaddai, eu já falei o significado aqui, não já? A palavra El expressa poder, autoridade, força. Amém? Então, quando nós clamamos ao El Todo-Poderoso, nós estamos dizendo: eu estou clamando àquele que está acima de tudo e de todos. E o que me chama a atenção é que refere-se a Deus, indicando a natureza divina de quem Davi precisa e que ele está clamando por ela. E esse termo, querido, ele vai trazer uma conotação sempre de força e poder, submetendo que ele se dirige a alguém que tem a capacidade de ajudá-lo em sua situação de opressão. Quem tem irmão mais velho aqui? Poucos tem, então tem os que tem irmão mais novo, né? Quando seu irmão arrumava uma confusão e ele apanhava na rua, qual a primeira coisa que ele fazia? Vou chamar? E aí quando o irmão chegava, aí a gente crescia, né? E aí e agora? Aí. Não era assim? E aqui Davi está expressando uma coisa muito maior do que isso. Eu estou chamando aquele, eu estou crendo naquele, e eu estou pedindo a proteção daquele que pode todas as coisas. Sabe qual é uma das coisas que o inimigo tenta fazer com todos nós? Ele tenta nos intimidar. Ele tenta fazer com que eu e você coloquemos os olhos na situação. E você vai ver o apóstolo Paulo e passar por alguns momentos difíceis. E quando você vai estudar as cartas que o apóstolo Paulo fez, você vai ver um apóstolo Paulo rígido, você vai ver um apóstolo Paulo duro,
Mas as últimas cartas que o apóstolo Paulo escreve são cartas com muito mais zelo, com muito mais carinho e olhando para o próximo, com muito mais respeito e até se colocando na dependência dele. Ou seja, as prisões, os açoites e os apedrejamentos que o apóstolo Paulo passou fez com que ele enxergasse algumas coisas e mudasse a sua natureza. Pergunta para o seu irmão, você já disse, eu nasci assim, vou morrer assim? Diz, crente Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, vou morrer assim. E com Deus não é assim. Sabe por quê? Porque eu não conheço nenhum pau torto que o carpinteiro de Israel não pode dar jeito nele. Vocês já pararam para analisar, queridos, alguns detalhes? Quando o homem caiu, ele comeu o fruto de uma quê? De uma árvore. Não é isso? Jesus vai ser crucificado em uma cruz de madeira. E curiosamente ele foi filho de um carpinteiro. Nunca ligaram, não? Nunca fizeram analogia, não? Notou que em certos momentos um homem foi curado e perguntaram para ele, o que você vê? Ele vai ver, eu vejo homens como se fossem árvores. E aí Jesus vem falando sobre os frutos que nós podemos produzir. É forte, né? Hã? E o que me chama a atenção é que a arca vai ser feita de madeira e ela vai simbolizar a presença de Deus. Aquilo que serviu de queda e de maldição, se o homem morre por uma árvore viva, por uma árvore morta, Jesus traz a vida novamente. E o que me chama a atenção é que, se nós pararmos para analisar aqui os versículos 2, os inimigos que me espiam querem me devorar todo dia, porque muitos lutam contra mim, ó Altíssimo. Nós vamos ver no Novo Testamento, o apóstolo dizer que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. Então, o salmista ele ainda não vê pessoas como sendo usadas pelo inimigo, amém? Para vir contra ele, mas ele diz, são muitos e é todos os dias. Sabe o que me chama a atenção? É que às vezes nós achamos que chegando em determinado lugar, em um certo tipo de unção, em um certo tipo de reconhecimento, ou um certo tipo de grau social, nós estamos livres de algumas coisas e não estamos. Cada um tem seu nível e o seu tipo de guerra. E sabe o que eu aprendo com tudo isso? Sabe? Com tudo isso eu aprendo que Deus nos chama para mais intimidade, para mais confiança e para mais relacionamento. Quanto mais eu dependo, mais eu vejo a resposta. E o que me chama a atenção é que, pare para analisar que as pessoas, quando elas se tornam arrogantes e soberbas, elas se tornam autossuficientes. E em muitos momentos, situações que nós passamos, em que nós temos que depender de outro ser ou depender de outras pessoas, ele nos tira do nosso centro. Para permanecermos com o coração fiel, com o coração puro e com o coração humilde. Em muitos momentos nós não dependemos por quê de algumas coisas. Pergunta para o seu irmão, você tem passado por algumas coisas que você não entende? Tem? Agora pergunta aí, quem é que não passa? Cada um na sua proporção e cada um dentro da sua área. Ainda bem que, quando vier o que é perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado. E um dia o veremos face a face. E lá não vai ter pranto, não vai ter medo, não vai ter dor, não vai ter morte, não vai ter nada. Não é isso mesmo? Hã? E o que me chama a atenção é que
O versículo 2, ele aborda uma situação de que o salmista se sente cercado por inimigos, que o observam, mas que também desejam, amém, a sua destruição. E esse verbo desejar, ele se refere a uma raiz etimológica de tentar, amém? E que aqui indica a intensidade do desejo dos inimigos em devorar o salmista. O uso, querem, enfatiza um sentido de ativo, ataque contínuo. Eu não sei se vocês já passaram por isso, na vida, desde a infância, no trabalho, a pessoa olha para você e não gosta de você, ela começa a te perseguir, né? Ela começa a querer te atingir de alguma forma. Eu passei por isso no trabalho, com um rapaz que tinha uma outra crença, e eu comecei a chegar mais cedo no trabalho, comecei a fazer café, e comecei a comprar pão, e quando ele chegava já estava tudo pronto, e muitas vezes já estava na mesa dele. Após 3 anos trabalhando com ele, ele passou a me respeitar. Como é semear o bem onde existe o mal. Né? E quando eu aposentei, a Débora fez o meu aniversário e foi olhando as pessoas que trabalharam comigo e foi chamando. E para minha surpresa, ele estava lá. E aí ele pediu a oportunidade para testemunhar o que Deus fez na vida dele quando eu trabalhava com ele. Às vezes, a nossa postura diante de Deus, ela vai contar muito para reverter o quadro. Porque se eu pago com a mesma moeda e eu resisto com a mesma força, eu não vou andar. E o mundo nos ensina o quê? Pague na mesma moeda. Não leve desaforo para casa. No dia em que eu tiver medo, eu confiarei em ti. É forte isso, né? Quando a gente vai transliterar, fazer a transliteração do significado, ter medo, estar assustado, reacer. O uso do termo medo reflete vulnerabilidade humana diante de situações adversas. E o salmista ele vai reconhecer a sua fraqueza e a sua tendência a ceder ao medo. E sabe qual é o grande problema disso? Eu não disse que o diabo muitas vezes vai querer explorar o medo. E você vai ver Jó dizendo, aquilo que eu temia me sobreveio. Aquilo que eu tinha medo que acontecesse, aconteceu. Por que que veio justamente em cima do medo? Porque o medo é a falta de fé. Amém? E quando eu tenho fé, eu já falei aqui sobre o Salmo, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, falei, né? Todas as palavras ali, esconderijo, rocha, caverna, todas aquelas palavras, ela tem uma ligação etimológica, ou seja, elas têm uma mesma raiz de estar guardado, estar protegido. É como se houvesse uma grande tempestade e eu entro na fenda da rocha. Qual é a tempestade que pode mover uma montanha? Qual é o vento que pode entrar dentro de uma caverna? Eu entro guardado. A tempestade está acontecendo, mas eu estou seguro. Confiar. O medo é uma emoção natural, mas a resposta do salmista será uma escolha consciente de confiar em Deus. Confiar, na tradução original, é ter segurança ou esperar. Gente, olha aqui para mim. A coisa mais fácil que existe é a gente esperar o tempo determinado das coisas, não é? Não, nós somos imediatistas. A gente quer que a coisa venha logo e aconteça logo. E a própria palavra de Deus diz que há um tempo determinado para todas as coisas.
E hoje eu quero te falar uma coisa aqui pelo Espírito. Às vezes, para Deus te colocar no lugar que você galga estar, Ele vai te preparar primeiro para te colocar lá. Principalmente com relação a servo de Deus. Deus não vai te dar nada que vai te derrubar. Amém? E a palavra confiar demonstra uma ação deliberada. O salmista ele vai escolher não sucumbir ao medo, mas sim de depositar sua confiança em Deus. E essa confiança ela é baseada numa relação de conhecer a esse Deus. Amém? De ter uma experiência prévia que o salmista sempre teve com Ele. Mostrando que a fé pode ser um refúgio em tempos de crise ou diante de uma grande tempestade. O que me chama a atenção, pare para analisar. Tem um hino que ele diz: te chamei, filho meu, para ser vencedor. Te tirei de trás das malhadas. Deus vai lá e escolhe o menor. O menor chega com um olhar diferente. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre o seu olhar. A Bíblia diz que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Todo Israel está assim: meu Deus, olha o tamanho daquele gigante. Eu vou parafrasear, tá? Vou falar com minhas palavras. Olha o tamanho daquele gigante. Se ele me pegar e me der um trisco, eu vou longe. O salmista chega e diz: quem é esse gigantinho para estar afrontando o exército do Deus vivo? Enquanto todo mundo está com medo, ele chega dizendo, eu estou fazendo analogia, viu gente? Na visão de Davi, né? Quem é esse gigante para afrontar um exército que é de Deus? Ele é pequeno diante do que nós representamos, o do Deus que nós servimos. E aí nós começamos a entender o porquê que Deus escolheu a Davi. Os mais velhos e mais formosos talvez não tivessem a postura que Davi teve diante de algumas coisas. Mas Davi tinha algo, queridos, que movia o seu relacionamento com Deus. A dependência, o reconhecimento quando errava e o zelo pela presença de Deus. Deus, faça comigo qualquer coisa, mas não retire de mim o teu Espírito. E ele não é bobo não, né? Você quer cair na mão de quem? Na minha ou do homem? Não, Senhor, eu quero cair na sua. O homem não tem misericórdia não, o Senhor tem. Ou seja, o Senhor nunca vai me bater na proporção que eu mereço. Versículo 4. Por causa de Deus, eu louvarei a sua palavra. Confio em Deus. Nesse Deus não temerei o que pode a mera carne fazer contra mim. Sabe o que ele está dizendo? Se eu confio nesse Deus, o que o ser humano pode fazer contra mim? E você vai ver lá no Novo Testamento, alguém falar assim, não tema quem pode apenas tirar você da carne, matar apenas o seu corpo, mas tema quem pode matar o teu espírito, quem pode fazer com que você vá para um lugar que você não queria estar. Todos os dias, eles distorcem as minhas palavras, e todos os pensamentos, eles sobre mim, são para o mal. Sabe o que ele está dizendo? Todos os dias eles distorcem o que eu digo, e os pensamentos deles é só contra mim. Quando você lembra da pregação de domingo? Lembra que eu falei aqui que Deus preparou o coração do povo para receber aquelas duas mulheres? Gente, somente o coração de Deus pode derramar graça no coração de todos que vai estar onde você precisa. Somente Deus inclinou o coração de todo um povo no mesmo propósito, na mesma direção daquilo que era necessário. Quem é líder aqui de alguma coisa? Departamento, quem é? Faz assim. É fácil ser líder? É fácil direcionar?
Mas você vê que quando Deus está no negócio, o coração do povo se voluntaria para fazer. Por isso que nós temos que confiar nesse Deus, sabe? E sabe o que é que me chama a atenção? Cada situação que nós vivemos é um aprendizado para o dia posterior. Eu não vou nem citar isso não, depois eu falo sobre isso. Ainda bem que eu não comecei a falar, que aí não gera curiosidade. Versículo 6. Eles se reúnem e se escondem. Eles espiam os meus passos, como que esperando o que há em minha alma. Gente, quando nós pegamos a Bíblia, ele vai dizer: por que está batido a minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. O abatimento de alma, eu não sei se vocês já passaram por isso. Eu já vi pessoas ficarem anos deitadas em cima de uma cama, com abatimento de alma por algo que aconteceu e que arrebentou suas emoções. E um dia, um casal que eu conheço, indo para um determinado lugar, o esposo sente vontade de virar e fazer uma visita numa casa que ele não conhecia. Tinha uma outra pessoa com esse casal, e quando adentraram lá, tinha uma mulher que estava há mais de ano em cima de uma cama com depressão. E esse casal chega lá e a profeta vai ser usada e vai falar uma só palavra para aquela mulher. Ela se levanta e vai fazer comida para aquelas pessoas que foram visitá-la. Uma palavra que Deus mandou dizer a ela fez com que ela se levantasse. E Deus, quando Ele quer fazer, Ele move o norte, o sul, o leste, o oeste, e Ele faz. Amém? Amém? Às vezes nós estamos esperando uma resposta de perto, e ela vai vir de longe. Amém? Isso é profético para uma pessoa que... Às vezes nós estamos esperando uma solução de dentro e ela vai vir de fora. Nós paramos hoje? Lemos o 6, né? Agora o 7. Por acaso eles escaparão em suas maldades? Derruba com ira aos povos, ó Deus. Aqui tem todo um significado desse texto, né? Traduzido por acaso, né? Porque este termo ele vai interpelar a ideia de incerteza e provoca reflexão. E quando nós paramos para analisar este questionamento, né? Se os ímpios realmente vão conseguir escapar das consequências das suas más ações, é uma expressão que denota incredulidade frente à aparente impunidade dos malfeitores. Eu não sei porque eu vou falar. Hoje eu estava refletindo sobre algo, sabe? Às vezes você põe pessoas para conviverem juntas e cada um dentro daquilo que tem mais conhecimento. Por exemplo, você põe um monte de profissional que é técnico em TI. Vou dar um exemplo aqui. Todos são bons. Eles se respeitam uns aos outros ou cada um quer saber mais do que o outro? E alguns até brigam e querem discutir, não é assim? E eu quero citar um exemplo aqui que eu vivenciei. Uma família de pessoas de Deus, que um em alguns momentos afrontava o outro e usava até a intimidade que Deus tinha com eles, para poder às vezes afrontar. Sabe o que eu vi acontecer passado alguns anos? Cada um foi tratado na medida e naquilo que precisava ser tratado. E eu vou te falar uma coisa, Deus começa por cima, viu? E vem tratando com todos. Quando você pega a queda de Adão e Eva, Adão, quem mostrou que você caiu? Quem te mostrou que estava nu? Senhor, foi a mulher que tu me deu. Mulher? Por quê? Foi a serpente. Serpente, a sua consequência é essa. Mulher, a sua consequência é essa. Adão,
a sua consequência é essa. Não tem bom diante de Deus não, viu? E Deus, Ele não passa a mão na cabeça de ninguém. A Bíblia diz que Ele corrige ao filho que ama. Não acha que você é autossuficiente, que você é o dono da razão e que tudo tem que ser do seu jeito, não. Nós temos que ter humildade. Às vezes nós podemos ter até um conhecimento maior, mas a pessoa vai ter uma intuição ou algum tipo de sentimento em cima daquilo, que pode te dar um livramento. Amém? Eu, em algumas situações, eu tinha mais conhecimento e minha esposa falava, amor, não entra aí que não vai dar certo. Onde estão os maridos aí? Quando sua esposa fala, amor, não faz isso não, que eu estou sentindo um negócio e você faz, o que é que acontece? Já deu com os burros na água? Eu já. A mulher parece que ela sente, né? E às vezes a gente, por ter mais conhecimento, não, eu vou fazer porque quem manda sou eu. Aí, quem sofre também sou eu. Mas aqui não tem ninguém assim não, né? Na Ceilândia tem. Amém? Nós temos o 8, né? Já lemos? Tu contastes os votos que dei por causa do meu sofrimento. Põe minhas lágrimas em teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Sabe o que é que o salmista está dizendo aqui? As lágrimas que eu tenho chorado, que eu tenho passado, estão escritas aí. E põe minhas lágrimas nos teus odres. Os odres, eles eram usados para guardar água ou vinho. Porém, eu não posso colocar vinho novo em odre velho. E você quer alguma coisa mais fresca do que a lágrima que acabou de sair? Hã? No dia em que eu clamar, estão os meus inimigos, então os meus inimigos se voltarão para trás. Isto eu sei, que Deus está comigo. É forte? Ele está dizendo, eu estou passando por tudo isso, mas no dia que eu clamar, os meus inimigos vão ter que retroceder. E aqui nós vamos ver o detalhe daqui a pouco, tá? 10 agora, né? Por causa de Deus, eu louvarei a sua palavra. Por causa do Senhor, eu louvarei a sua palavra. Em Deus eu confio, não temerei. O que o homem pode me fazer? As tuas promessas, Senhor, estão sobre mim. E eu oferecerei o quê? Tem alguém aí, gente? Ações de ou sacrifício de louvor. Ou oferecerei agradecimento. E aqui tem algo forte aqui. Deixa eu só trazer aqui para vocês algo sobre promessa, amém? E sobre gratidão. Primeiro ele diz no versículo 11, em ti confio, não temerei. O que o homem pode me fazer? Tua promessa, Senhor, tuas promessas estão sobre mim. E eu oferecerei o quê? Oferei o quê? Gratidão. Amém? E eu vou ler logo o outro para depois eu explanar isso aqui. Porque tu resgataste a minha alma da morte, e os meus pés não deixaram tropeçar, para que eu andar diante de ti na luz dos ouvintes. Amém? Essa palavra é render graças, né? Ação de graças, ser grato. Em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Os teus votos estão sobre mim, ó Deus, eu te renderei ações de graças. Essa palavra ela tem uma tradução no hebraico de tudá, ou todá. E ela é derivada de iada, que é reconhecer, proclamar
e louvar. Quando eu estou oferecendo um culto de ação de graças, quando eu estou dando graças a Deus por algo, eu estou reconhecendo aquilo que Ele fez ou aquilo que Ele vai fazer. Aqui ninguém nunca viu isso, né? Quando uma pessoa faz uma gentileza para outra, e a outra recebe a gentileza e não faz nada, a outra fala, de nada, viu? Ninguém nunca viu isso não, né? A outra está dizendo assim, você poderia pelo menos ter sido grata, né? É assim ou não? Eu sei que aqui ninguém faz isso. E isso pode significar uma confissão, você está dando uma confissão de algo que aconteceu. Louvar em ações de graças. Dar a Deus o reconhecimento. Fazer um hino de gratidão. Sacrifício de agradecimento. Ação de graça em cântico de culto litúrgico e hino de louvor. Oferta de gratidão. Sacrifício de ação de graças. Abre sua Bíblia lá em Tessalonicenses 5, 17 e 18. 1 Tessalonicenses. Orai sem? Em tudo? Pois essa, em Cristo, na minha tradução diz assim, agradecei em tudo, pois essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, para vocês mesmos. Amém? E ele vai dizer, não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias. Mas aqui, ele está nos ensinando a ser gratos. Gente, eu tive conversando com um pastor, que ele estava querendo desistir de pastorear. E aí ele falou, eu não aguento mais, eu já fui traído muitas vezes. E aquele me traiu, aquele me abandonou, aquele me deixou, aquele virou as costas. E aí ele estava dizendo que tomou assim um puxãozinho de orelha, sabe? Deus falou para ele assim, por que você fica apegado aos que foram embora? E olha o tanto que ficou, que são leais a você. Se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Por que colocar os olhos nos que se foram? E por que não ser gratos por aqueles que ficaram? Por que colocar os olhos naqueles que te criticam e não colocar os olhos naquele que diz, eu estou com você para o que deve é? Por que colocar os olhos naqueles que não te aceitam, enquanto tem uns que faz questão que você esteja? Hã? É a psicologia de Deus. Conheço um caso que uma pessoa passou por uma decepção muito grande e não queria mais fazer nada. E um dia Deus falou para ela, olha, ou você se levanta desse buraco da depressão e vem na direção da minha promessa, ou você vai se afundar nele cada vez mais. O que é que você quer escolher? Abre lá. Ah tá, vamos fazer aqui a exegese da palavra, né? Essa palavra graça, no grego, ela quer dizer eucharistel, quer dizer ser grato, sentir gratidão, dar graças e agradecer. Gente, não é todo mundo que tem um coração grato, não. Eu posso fazer uma pergunta para você? Quem você era há 10, 20 anos atrás? E quem você é hoje? Você já parou para analisar que Deus, Ele escolheu você para te honrar? Para te colocar onde Ele te colocou? Para te dar o que Ele te deu? E muitas vezes aquilo que nós não conseguimos se torna mais forte do que tudo que nos foi dado. Às vezes nós colocamos os olhos no fracasso e esquecemos as conquistas. Abre sua Bíblia lá em Apocalipse 7:12. A gente fala tanto em providência, né? Essa providência ela vem de onde? Nós vamos ver daqui a pouco, tá bom? Apocalipse 7:12, todos acharam?
Quem pode ler para nós? Meu pastor Márcio? Aquela vozona de trombeta aí, vai. Louvor. É forte? Dizendo amém. Louvor, glória, sabedoria, ações de graças e honra e poder e força ao nosso Deus para todo o... Você já sentiu forte no seu coração honrar alguém? Você ficou grato quando você foi honrado por alguém? E por que não honrar a esse Deus? E aqui eu quero abrir até um parêntese. A gente precisa ter muito cuidado para a nossa vinda no culto não ser uma coisa cotidiana e comum. Eu tenho que enxergar esse momento aqui como algo muito importante, em que eu vou unir ao meu relacionamento, que começou em casa. Começou no meu quarto, começou no meu trabalho, começou na minha rua, começou na minha família, no meu relacionamento com meu cônjuge, com meus filhos. Foi para o trabalho e aqui, a meu louvor, ação de graças e tudo mais, é a extensão daquilo que já tem que estar aqui dentro. Nós só podemos dar aquilo que temos. 1 Crônica 29, de 11 a 13. Hoje não vai dar para terminar, porque eu não vou alongar. Depois eu vou mandar para a bispa, depois ela termina, né, bispa Jane? 1 Crônicas 29, 11. Diz assim: Teus, ó Senhor, são a riqueza e o poder, a glória e a majestade e o esplendor, pois tudo o que há no céu e na terra é teu. Tu, ó Senhor, é o reino. Tu és acima de tudo. A riqueza e a honra vêm de ti. Tu domina sobre todas as coisas. Nas tuas mãos estão a força e o poder para exaltar e para dar força a todos. Agora, ó nosso Deus, damos-te graças e louvamos ao teu glorioso nome. Amém? A prática diária de gratidão muda o meu olhar no meu relacionamento com Deus. Amém? Vamos ficar de pé. Depois eu vou passar poesia, ele termina essa palavra aqui. Hoje eu quero convidar você a tirar o seu olhar do que você está vivendo e colocar o olhar na promessa que te foi feita. Talvez esse seja o dia que Deus escolheu para mudar o seu olhar, porque quando eu mudo o olhar, eu mudo também a direção. Põe a mão no seu coração, diga assim: Senhor, nessa noite, eu quero te pedir perdão por toda reclamação, murmuração, resistência. Eu quero te pedir perdão por reclamar tanto das pessoas que o Senhor me entregou para o meu convívio, para o meu cuidado. Hoje eu quero reconhecer que eu sou falho. Eu reclamo de muitas coisas que o Senhor me deu. Mas eu sei que o teu Espírito pode me direcionar para essa gratidão que vai mudar o meu olhar com relação a tudo que o Senhor me deu e que o Senhor vai me dar. Nas tuas mãos estão a força e o poder.
E é o Senhor quem tem o poder de mudar todas as coisas. Muda cada vez mais, não somente o meu quadro, mas muda aquilo que precisa ser mudado ou moldado dentro de mim. Que eu já não viva mais pelos meus próprios conceitos, mas que eu viva pela palavra de Deus, em nome de Jesus.